Você tem medo do quê? Você já parou pra pensar por que a gente sente medo? E do que você tem medo? E do que as pessoas ao nosso redor têm medo? Pois é, esse vídeo aqui é uma análise sobre um estudo feito pela Universidade de Illinois sobre medos e fobias. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E antes de começar esse vídeo falando de medos e tudo mais, eu quero começar citando uma frase de uma grande amiga minha, que ela diz o seguinte: quem tem cu tem medo, já quem não tem cu não tem o que temer. Você tem cu? Com certeza, né, gente? Então vem comigo que a gente vai entender por que a gente sente medo. Bora! Bom, primeiro de tudo, eu quero mendigar o seu like. Dá um like aqui nesse vídeo, me segue lá no Instagram, Bermudes Leo, Bermudes com Z. Seguinte, esse estudo aqui que eu vou apresentar pra vocês, vou contar um pouquinho sobre medos e fobias, ele foi um estudo que foi feito com 749 pessoas e listou mais de 6 mil medos. Ou seja, ele é um estudo super quantitativo. A ideia desse estudo era clusterizar, ou seja, formar grupos de medos. Então imagina, a gente tinha 6 mil medos listados, era muita coisa. E aí a gente precisava colocar esses medos dentro de caixinhas. E foi isso, basicamente, que a gente fez nesse estudo. A gente não, porque eu não fiz, eu só tô contando pra você. Então vamos lá. Primeiro ponto. Por que a gente sente medo? Você já pensou nisso? E a gente sente medo por um simples motivo. Pra continuar vivo, pra continuar comendo. Boca foi feita pra comer. Pra continuar bebendo, pra continuar explorando o trabalho, pra continuar destruindo o nosso planeta. É praticamente isso, né, gente? A gente sente medo pra continuar vivo. Basicamente, ele é um mecanismo de defesa instintivo que todo ser humano e muitos mamíferos e outras espécies de animais também têm pra sobreviver. Você sente medo de cobra? Porque provavelmente tem uma explicação ali de algo que pode ser danoso contra a sua vida. Você sente medo de altura? Porque em algum limite, a altura pode fazer mal pra você. Quando esse medo, ele não faz o menor sentido do ponto de vista de ameaça pra vida, aí ele é uma fobia. Gente que tem medo de cadeira, gente que tem medo de altura. Eu morro de medo de altura. Sabe aquelas escadas rolantes Escada rolante não. Sabe aquelas escadas espiral? Eu morro de medo, porque eu sei que eu vou cair. Eu tenho a plena certeza. Eu vejo aquela escada subir até vai, mas na hora de descer, eu vejo aquele negócio e tenho a plena certeza que eu vou sair de lá direto pro cemitério. Depois eu vou falar dos meus medos, mas vamos falar um pouco agora de quais foram os grupos de medos que a gente encontrou e a gente tem um ranking. E aí eu vou falar o ranking do medo. Esse estudo aponta os maiores medos da humanidade. Em sexto lugar, medo de morrer. Gente, sério que tá em sexto lugar? As pessoas são extremamente corajosas, não tem medo de morrer. Imagina, eu morro de medo de morrer. Eu tenho tanto medo de morrer que um dos meus maiores sonhos era ser vampiro. Sem brincadeira. Eu tenho acordos com amigos meus dizendo o seguinte: se você virar vampiro, me avise. Não é me transforma. Inclusive, eu quero fazer esse acordo com você que tá me vendo também. Se você, por acaso, vier virar vampiro, fala assim: Léo, é o seguinte, virei vampiro. Você quer virar vampiro agora ou depois? Eu falo assim: depois. Eu gostaria muito que você me desse uns 3 mesinhos pra eu ir pra academia, correr atrás do tempo perdido, correr atrás do que essa pandemia fez comigo, entrar no shape e você me transformar em vampiro. Porque assim, gente, vamos combinar, a gente vai ficar com aquele corpo o resto da vida. Então, gostaria de estar um pouquinho menos pior. Mas você fala assim: ai, então eu vou estar viajando. Então transforma agora. Transforma agora e tá tudo bem, vamos garantir. O primeiro grande medo é medo de morrer. E o medo de morrer, ele também tem algumas granularidades, né? Porque se você tem medo de morrer, você também tem medo de ficar doente. Então aqui começam a aparecer alguns sintomas de hipocondria. Você vive tomando remedinhos, você não viaja sem uma bolsinha de remédio. Medo número 5, medo de ladrão, assalto, assassinato. Gente, é muito óbvio que esse estudo não foi feito no Brasil. Porque, gente, no Brasil, vamos combinar, a gente tá acostumado, a gente ri na cara do perigo. Deixa eu conferir, me dê imagens, por gentileza. Imagina, medo de assalto a gente tem, óbvio, né? No Brasil a gente tem medo de ser assaltado. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Eu não moro no Brasil, eu moro em Londres, né? Mas uma coisa que eu percebi da última vez que eu fui, em fevereiro, que eu sentia medo. E é uma coisa que quando eu morava no Brasil eu não sabia que eu sentia. Eu acho que eu tava acostumado com o medo. E aí você percebe que, puta, meu, realmente a gente tem medo disso. A gente tem medo de ser assaltado. A gente só não realiza, a gente só não atina que a gente tá com esse medo. Então ele realmente existe e a gente convive com ele. Medo número
É o 4. Medo número 4. Medo de seres inanimados, objetos. Aí, assim, são seres inanimados, objetos e situações também. Então, assim, aqui tem medos como água, lugar fechado, caverna, fogo, medo de altura. Então, assim, tem um medinho meu que tá aqui. O resto tá de boa. Não, caverna não precisa, né? Não precisa. Se você tem medo de avião, de andar de avião, faz parte disso também. Ah, tem medo de olhar ali da sacadinha, ali pra baixo. Faz parte disso também. Então, são os grandes grupos de medo de coisas inanimadas, coisas que você não tem controle, e elas também apenas existem, elas estão apenas lá, sobrevivendo. O terceiro grande medo da humanidade é assombração. Espíritos, Satanás, Saci Pererê, todas essas coisas assim meio mágica, bruxa, vampiro. Ó, não tenho medo de vampiro, não tenho. Na verdade, esse daqui, eu pessoalmente não tenho medo de nada disso. Porque, gente, pra você ter medo disso, significa que você acredita que isso existe, né? Então, assim, eu conheço muita gente que tem medo de espírito, de assombração, não assiste filme de terror à noite. Você tá perdendo um monte de filme bom. Tá perdendo um monte de filme bom que você podia estar assistindo à noite, tá? Isso daqui fala muito sobre as nossas crenças, o que a gente acredita, o que a gente tem medo. Gente, ó, a única assombração que eu vejo todo dia é minha cara de manhã na hora que eu acordo, tá? De resto, eu nunca vi uma assombração na vida. Em segundo lugar, gente, eu não concordo com esse medo aqui tá em segundo lugar, não. Ai, meu cabelo tá estranho. Pera. Pronto. Fenômenos naturais, coisas da natureza. Então, chuva, trovão, escuro, floresta. Tem gente que tem medo disso. Assim, gente, eu não tenho medo da floresta. Eu tenho medo de estar sozinho numa floresta, no meio da noite. Sabe assim? Vou morrer. Pronto, vou morrer, obviamente. Mas aí não é o medo da floresta, é o medo de morrer. Então, esses fenômenos naturais, trovão, eu acho que é uma coisa tão... Cachorro e tem medo de trovão, né? Ai, desculpa, se você tem medo de trovão, eu te respeito. Tá bom? Você tem o meu respeito. Basta de julgamento. Em primeiro lugar, qual é o maior medo da humanidade? São animais. Répteis, insetos, outros mamíferos, enfim. Mas eu quero dar um destaque. Para a rainha soberana, a rainha das bruxas, dos insetos, que é quem? A Dona Barata. A barata, gente, na hora que ela voa, não tem hétero. Bom, então, se você concorda, se você não concorda, me fala, conta aqui nos comentários. Você tem mais medo do quê? Teve algum medo que não estava mapeado aí nesse estudo? Vamos discutir os nossos medos e agora a gente sabe por que a gente tem medo e a gente sabe do que a humanidade mais tem medo. Até a próxima, dá um like nesse vídeo, me segue no Instagram e vamos continuar essa conversa para aprender coisas novas e para discutir o nosso ponto de vista, as nossas crenças, os nossos hábitos, as nossas atitudes. E é isso aí. Um beijo e até a próxima.